Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e hoje estamos aqui num vídeo sobre a equação do segundo grau com uma incógnita. Lá no oitavo ano, nono ano, a gente aprende a resolver equações de segundo grau e na maioria dos livros didáticos que a gente tem aqui no Brasil, a gente acaba recaindo numa formulinha para resolver essa equação, né? Que erroneamente aqui no Brasil chama-se fórmula de Bhaskara, e essa fórmula não foi Bhaskara que descobriu ela, demonstrou ela, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Na equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, a gente chega numa expressão que é o x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, e o delta é b ao quadrado menos 4ac. Né? Basta identificar quem que é o a, o b e o c na equação aqui, quando ela está escrita dessa forma, e substituir, você acaba aí encontrando as raízes, né, dessa equação e dá lá o conjunto de solução. E muitas vezes você não sabe nem da onde que veio essa fórmula, né? O processo que a gente vai resolver aqui é sem utilizar essa fórmula e o modo como a gente resolve a equação. Claro, quando ela tem solução real, né? A gente está aqui no caso quando a equação tem raízes reais, tá? E quando não tem, tem como resolver com as raízes complexas, mas a gente não vai abordar isso nesse vídeo. O processo que a gente faz para resolver essa equação de segundo grau sem usar essa fórmula é o processo natural que surgiu essa fórmula, tá? Uma das maneiras de demonstrar essa fórmula é a maneira que a gente vai resolver nos dois exemplos aqui nesse vídeo. O método consiste em transformar esse primeiro membro aqui num quadrado perfeito, tá? Transformar em um quadrado perfeito. Por exemplo, se a gente tem esse aqui, ó, x mais 1 ao quadrado igual, por exemplo, a 16. Isso aqui é um quadrado perfeito, tá? X mais 1 ao quadrado. Essa fatoração aqui é consequência do conhecido trinômio quadrado perfeito. Aqui nesse canal tem vídeos lá sobre fatoração, né? Os casos de fatoração, e um deles é o trinômio quadrado perfeito, tá? Então, essa expressão aqui é um quadrado perfeito, ele é consequência de um trinômio quadrado perfeito fatorado, e a gente consegue resolver esse x mais 1 ao quadrado igual a 16, extraindo a raiz quadrada dos dois lados. Se a gente extrair a raiz quadrada daqui, né, a gente vai ter o x mais 1 é igual a raiz quadrada aqui, mais ou menos a raiz quadrada de 16. Aqui eu já estou fazendo direto, tá? E teríamos x mais 1 é igual mais ou menos a raiz quadrada de 16 é 4. E aqui a gente tem dois casos, né? O x mais 1 é igual a 4 ou o x mais 1 é igual a menos 4. Nesse caso, a gente tem aqui que x mais 1 é igual a 4, então x é igual a 3. E o x mais 1 igual a menos 4, aqui o x igual a menos 5. Aí você tem o conjunto solução dessa equação, que é menos 5 ou 3. Tá? Agora, a nossa meta, o nosso objetivo é transformar essa expressão nisso aqui. Tá? Então, vamos fazer isso. Esse x ao quadrado mais 6x mais 8 não é uma expressão que dá para transformar nisso aqui, ó, no a mais b ao quadrado. A gente sabe que o a mais b ao quadrado é o a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Né? Esse a e esse b, como que a gente encontra o a e o b aqui na fatoração?
desses três termos, são dois deles que possuem a raiz quadrada exata. Quem que é? Que é o a ao quadrado, a raiz quadrada de a ao quadrado a, e do b ao quadrado é b, supondo que o a e b aqui são números positivos, tá? E esse termo aqui do meio aparece do produto de 2 por a por b. Aparece esse termo aqui que não possui a raiz quadrada exata. Nesse caso do x ao quadrado mais 6x mais 8, o x ao quadrado ele possui raiz quadrada exata, é o x. Mas o 8, não, a raiz quadrada de 8 ela não é exata. Então, não dá para transformar nisso aqui, num trinômio quadrado perfeito. Não dá para fatorar um trinômio quadrado perfeito. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que introduzir um termo aqui para que isso ocorra. Tá? Então, vamos fazer o processo ao contrário aqui. Ó. Por exemplo, vamos pegar um outro caso aqui. Ó. O x ao quadrado mais 10x mais 25 é um trinômio quadrado perfeito? É. Eu posso transformar esse trinômio nesse cara aqui. Ó. Como que a gente faz isso? Nesse trinômio, os dois termos que possuem raízes quadradas exatas são x ao quadrado e o 25. Então, lá, raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 25, 5. Pega esses dois valores aqui e multiplica por 2. 2 vezes x vezes 5 dá 10x. Dá esse termo aqui que não possui a raiz quadrada exata. Normalmente ele está no meio, né? Mas não é obrigado a estar no meio, certo? Mas é o termo que não possui a raiz quadrada exata. O que a gente fez aqui? A gente multiplicou esses dois por 2 para aparecer esse 10 aqui. Então, uma maneira de fazer o processo ao contrário, se eu multipliquei por 2, o processo ao contrário é pegar esse número aqui e dividir ele por 2. Você pegar lá 10 e dividir por 2, dá o 5, aparece ele aqui. Ó. E esse termo que está faltando é o quadrado do 5. 5 ao quadrado é 25, é ele que estava faltando aqui para transformar isso num trinômio quadrado perfeito. Então, vamos fazer isso. Então, eu pego esse termo aqui, ó, o 6x, pega só o 6, o coeficiente, divide por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Quem é que está faltando aqui para esses três primeiros termos se tornarem um trinômio quadrado perfeito? Pega esse 3 e eleva ao quadrado, que dá 9. Tá? Então, nossa expressão aqui, reescrevendo ela, a gente tem x ao quadrado mais 6x mais 9 mais 8 igual a zero. Agora, se eu introduzir esse 9 positivo do lado esquerdo, eu mudei a equação. Como tem um sinal de igual, é como se fosse uma balança. Tudo que tem desse lado tem que ter desse lado. Como introduzir o 9 desse lado, de esquerdo, do lado direito tem que introduzir esse 9 também. Tá? Agora, essa expressão aqui, ó, esse trinômio, com certeza dá para fatorar, porque ele vai ser um trinômio quadrado perfeito. Vamos conferir. X ao quadrado mais 6x mais 9 igual a zero. Desses três termos, quais deles possuem raízes quadradas exatas? O x ao quadrado e o 9. A raiz quadrada de x ao quadrado é x e de 9 é 3. Pega esses dois termos aqui e multiplica por 2. 2 vezes x vezes 3 dá 6x, que é o termo lá que não possui a raiz quadrada exata. Esse termo que está no meio aqui. Então, a fatoração do x ao quadrado mais 6x mais 9, abre parênteses, x, olha para esse sinal aqui, ó, mais a segunda raiz aqui, ó, 3, fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Tá? Então, vamos reescrever aqui. Então, aqui a gente tem x mais 3 ao quadrado mais 8 igual a 9. Beleza? Esse 8 está positivo, ele vai lá para o lado direito, fica negativo. É como somar menos 8 dos dois lados. Então, a gente tem x mais 3 ao quadrado é igual a 9 menos 8.
x mais 3 ao quadrado igual a 9 menos 8, que dá 1. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados aqui, a gente vai ter o x mais 3 é igual mais ou menos a raiz quadrada de 1. X mais 3 vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1 é 1. E nesse caso, nós temos duas situações. O x mais 3 ele é igual a 1, ou o x mais 3 é igual a menos 1. Nesse caso aqui, a gente tem o x ele é igual a menos 2. Né? O 3 está positivo, ele passa para lá, fica negativo, fica 1 menos 3 é menos 2. Ou o x vai ser igual a menos 4. Tá? Passa esse 3 para lá, ele passa negativo, né? Somar o menos 3 dos dois lados, vai ficar menos 1 menos 3, que dá menos 4. Então, o conjunto solução é menos 4 ou menos 2. Se você pegar essa equação e resolver nessa formulinha aqui, você vai encontrar essas duas raízes. Beleza? Então, o método para resolver uma equação de segundo grau sem utilizar a fórmula, um método é esse. Tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui um pouquinho mais complicado. Tá? Vou pegar aqui, ó, 2x ao quadrado mais 5x menos 3 igual a zero. Tá? A ideia é fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Mas aqui está fácil porque o coeficiente do x ao quadrado ali do termo segundo grau é 1. Quando não é 1, a gente tem que deixar esse termo aqui igual a 1 primeiro. Tá vendo esse 2 que está aqui? Eu não quero que ele fique aqui, eu quero que apareça o 1 aqui. O que tem que fazer? Tem que dividir todo mundo por ele. Então, dividindo os dois lados da equação por 2, você divide por 2 aqui, ó. Pega esse termo aqui e divide todo mundo por 2. Tá? Então, isso implica aqui, ó, que o 2 dividido por 2 dá 1, né? Corta esse 2 com esse 2 aqui. Então, vai sobrar o x ao quadrado. Mais 5 meios de x, menos 3 meios, e 0 dividido por 2 é 0. Tá? Eu quero que apareça o 1 aqui, ó. 2 dividido por 2 é 1. Esse 1 a gente não precisa colocar, tá? O que a gente vai fazer? A mesma coisa. Pega lá o coeficiente do termo de primeiro grau, 5 meios aqui, ó, que é o b, né, da formulinha lá, divide por 2. Então, vamos lá, ó. 5 meios divide por 2. Isso vai ser 5 meios. O denominador daqui do 2 não tem nada, é 1. Divisão de fração. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vezes meio. 2 sobre 1, inverso é 1 sobre 2. 5 vezes 1 dá 5. 2 vezes 2 dá 4. A gente pega esse valor aqui e eleva ao quadrado. Então, 5 quartos elevado ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, 4 ao quadrado dá 16. É esse termo que está faltando aqui do lado dos 5 meios de x para tornar essa expressão num trinômio quadrado perfeito. Então, vamos fazer essa introdução aí. Então, vai ficar x ao quadrado mais 5 meios de x, lá, ó, mais 25 sobre 16, menos 3 meios. Como esse termo 25 sobre 16 foi introduzido do lado esquerdo, do lado direito ele precisa aparecer também para equilibrar aí a igualdade. Tá? Agora, o que ocorreu? Ocorreu o seguinte. Esses três primeiros termos aqui, eles formam um trinômio quadrado perfeito, a gente consegue fatorar. Né? Vamos conferir aqui, ó, x ao quadrado mais 5 meios de x mais 25 sobre 16. Olha lá, quem tem raiz quadrada exata? O x ao quadrado, que é x. E o 25 sobre 16, que é de 25, é 5. E a raiz quadrada de 16 é 4. É esse termo aqui, ó. Pega esses dois e multiplica por 2. 2 vezes x vezes 5 quartos. A gente tem aqui, ó, 2 vezes 5 dá 10. Aqui no denominador é 4x. Simplificando por 2,
10 por 2 dá 5, 4 por 2 dá 2, 5 meios de x ele está aqui, tá? Então, essa expressão é um trinômio quadrado perfeito, vamos fatorar ela. Então, vai ficar x, esse sinal aqui, ó, mais 5 meios. 5 quartos, perdão. 5 quartos ao quadrado, tá? Esses três aqui, ó. Menos 3 meios é igual a 0 mais 25 sobre 16 é 25 sobre 16. Esse 3 meios está negativo aqui do lado esquerdo, lá do lado direito ele aparece positivo. Então, a gente tem x mais 5 quartos ao quadrado é igual a 25 sobre 16 mais 3 meios. Vamos mexer aqui, ó, para a gente deixar numa única fração. O que acontece aqui é o seguinte. O 2 aqui, para fazer aparecer o 16, basta a gente multiplicar por 8. Multiplicar por 8 no denominador e no numerador para deixar igual aqui. Ou você pode tirar o MMC lá, fazer a regrinha lá do divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tanto faz, tá? Então, x mais 5 quartos ao quadrado, isso é igual a 25 sobre 16, mais aqui, ó, 3 vezes 8, 24, 2 vezes 8, 16. Então, x mais 5 quartos ao quadrado é igual aqui, ó. Numa soma de frações, quando os denominadores são iguais, você mantém o 16 e soma aqui os numeradores. 25 mais 24 dá 49. Agora, a gente consegue, né, como tem esse expoente 2, extrai a raiz quadrada dos dois lados, a gente tem x mais 5 quartos é igual, mais ou menos, a raiz quadrada de 49 sobre 16. Portanto, x mais 5 quartos é igual, mais ou menos, a raiz quadrada de 49 é 7, de 16 é 4. E a gente tem duas situações, né? O x mais 5 quartos é igual a 7 quartos, ou o x mais 5 quartos é igual a menos 7 quartos. Resolvendo cada uma dessas duas equações, trazer aqui para cima, resolvendo cada uma, então a gente tem aqui, ó, x vai ser 7 quartos menos 5 quartos. Então, o x vai ser 7 menos 5 dá 2. Como os denominadores são iguais, mantém. Então, 2 quartos, simplificando por 2, dá meio. E essa outra parte aqui, ó, o x é igual ao menos 7 quartos menos 5 quartos. O x vai ser, mantém o denominador, que é 4, menos 7 menos 5 é menos 12. Então, aqui menos 12 dividido por 4 dá menos 3. O conjunto solução dessa equação é menos 3 ou meio, tá? Que se você pegar essa equação e resolver pela formulinha aqui, você vai chegar no mesmo resultado, no mesmo conjunto solução. Beleza, galera? Então, o vídeo de hoje aí foi para apresentar uma maneira de você resolver a equação de segundo grau sem utilizar essa formulinha resolutiva aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder, inscreva-se aí no canal, dá um joinha, compartilha aí com a galera para fortalecer. A gente está fazendo mais vídeos aí para vocês. Um grande abraço para todo mundo, espero que todos estejam bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até mais, valeu!